Enfim, é hora da batalha final entre Yugi e Pegasus. Relíquia do Milênio versus Relíquia do Milênio. Rei dos Jogos versus Criador dos Jogos. Amizade versus... Ah, está chato. Vamos ver o que o Bakura e o Tristan estão aprontando. No anime, Tristan resolve, no meio da partida, ir atrás dos corpos dos irmãos Kaiba e resgata o corpo de Mokuba com a ajuda de Yami Bakura e sua magia negra egípcia antiga. Ele até mata uns guardas, olha que legal. Ele exige que Tristan lhe dê o Mokuba para que ele ache a chave da corporação Kaiba que ele esconde. O que exatamente o Yami Bakura quer com ela, eu nem faço ideia. E o Tristan responde isso nocauteando Bakura e jogando o Anel do Milênio no meio da floresta. Depois ele volta, porque magia. Mandei bem. No mangá, como eu tinha dito, essa infiltração acontece durante a noite, antes das semifinais. Bakura ajuda Tristan distraindo os guardas, e ele mesmo assim acaba sendo pego por um deles e preso no calabouço. Aí o Yami Bakura aparece e o liberta. É isso, sabe? Eles voltam com o Mokuba no começo do duelo contra o Pegasus, e Tristan, sem saber que esse Bakura é a versão Yami do Bakura, porque ele é extremamente míope, apenas alimenta suspeitas. Como consequência disso, o Bakura normal ficou de fora de todas as cenas dessa partida. Tá, mas voltando ao duelo. Bem, em termos de jogo, houveram duas alterações. Uma foi outra como a da Mai, ou seja, o ritual de magia negra do mangá envolve dois monstros sendo absorvidos pra dentro do Mago Negro, mas mudaram isso pra ficar mais em linha com o jogo real, e pra isso tiveram que mudar alguns turnos, mas foi pouca coisa. Além disso, no mangá, o monstro de Pegasus, a abdicação, absorve dois monstros, mas como o card game não permite que ele absorva mais do que um monstro por vez, o anime mudou, mais uma vez alterando algumas jogadas. Fora do duelo, uma coisa interessante é que a bolha de Jogo das Trevas foi criação do anime. No mangá, a atmosfera só muda do ponto de vista do Yugi e do Pegasus, com os outros vendo uma mesa normal de duelo. Eu, particularmente, adoro a bolha de Jogo das Trevas, mas é só opinião pessoal. Isso causou alterações em cadeia. No mangá, todos veem quando o Yugi, abre aspas, morre, fecha aspas, durante o duelo, mas no anime, eles simplesmente sentem que ele sofreu alguma coisa. Da mesma forma, são eles que dizem que Yugi está vivo, enquanto que no anime, essa fala foi dada pro Pegasus. E por fim, nas duas versões o poder da amizade bloqueia o poder do Pegasus, mas no mangá isso é mais simbólico, como se aquelas fossem representações dos laços que Yugi tem com os amigos que estão sempre em sua mente. No anime, eles claramente se reúnem em um círculo, ou um triângulo de amizade, pra mandar seus corações pra ele. O Bakura fica de fora desse momento, porque ele não é legal bastante pra andar com a turma. O que mais foi mudado, na verdade, foi o que aconteceu após o duelo. E preparem-se, porque essa sessão vai ser longa. Vou me organizar em eventos, portanto, um ou outro podem ficar fora de ordem. Número 1. O passado de Pegasus. No mangá, Pegasus imediatamente conta sua história de vida após perder, com Yugi ameaçando ele com magia de derrame, por sinal. No anime, Pegasus foge após a partida, pra sua torre. Sabe, aquela torre. A turma da amizade vai pra lá e encontra um diário de Pegasus, e lá eles leem essa história. No que diz respeito ao Pegasus e a Cecília, nada foi alterado. Mas a porção envolvendo Shad foi. No mangá, Pegasus tenta impedir Shad e seus homens de preto egípcios de punirem um ladrão que tenta roubar o Anel do Milênio, mas Shad manda ele não se meter e ir embora. Só essa última parte ficou no anime. Ao entrar na sala subterrânea secreta, ele vê o ladrão morrendo ao falhar no teste do Anel do Milênio. Como o anime corta isso, foi adicionada uma fala explicando que se o Pegasus falhasse no teste do olho, ele morreria. Acho que esse corte foi por tempo e não por violência, porque no episódio do Pegasus com o Illuminati dos Cards, nós vemos um deles sendo queimado vivo pelas chamas mágicas das trevas. Compre os cards! O anime também não cita o fato de que o vilarejo em que o Pegasus estava era Ku Elna, a cidade que, como aprendemos em 160 episódios, foi sacrificada para fazer as relíquias do milênio. O Takahashi planeja a longo prazo. 2. O destino de Pegasus. No anime, Pegasus segue para sua torre após o duelo, e lá ele se depara com Yami Bakura, que faz um pequeno joguinho de tarô com ele. Depois disso, os dois têm um duelo de lasers egípcios antigos, e nem venha me dizer que isso é ridículo, isso é super legal. E Bakura vence e toma o olho do milênio. No mangá, o Pegasus não vai a lugar nenhum, e quando todos estão saindo da ilha, vemos estas imagens do Bakura tendo matado o Pegasus e pega o olho. Essa lambida nojenta no olho sangrento foi adaptada um pouco depois do anime, só que sem o sangue. Ah, e no anime o Pegasus não morre, ele volta depois pra uns fillers. 3. O retorno das almas perdidas. Parece subtítulo de RPG ruim. No mangá, Pegasus liberta as almas que ele prendeu imediatamente após perder o duelo, antes de contar sua backstory. 2 cartas e um VHS. No anime, como eu disse, ele vai pra sua torre, e lá ele liberta as 3 cartas. O Kaiba acorda no calabouço, mas cortaram essa cena em que ele segue uma visão do seu eu criança o guiando pra saída. E por algum motivo o anime alterou a aparição dele na frente da turma, com ele vindo do portão à frente do castelo, o que é bem estranho considerando que ele estava dentro dele. O que aconteceu? Ele se perdeu no caminho pra saída? Bem, ele não tinha o espírito criança dele pra guiar ele, então... faz sentido. 4. A partida. Não uma partida de cards, tipo, a partida dos personagens. No anime, após o Kaiba se despedir, a turma percebe que eles estão sem transporte pra voltar, e vão atrás do Kaiba pra pedir uma carona. Daí cortamos pra quando eles já voltaram pra Dominó. No mangá, a cena vai além.
Em primeiro lugar, é o Mokuba quem sugere dar uma carona pra eles, mostrando que ele realmente se afeiçoou a esse pessoal que colocou a sua única família que resta em um coma catatônico. Seto odeia a ideia, mas dá a carona, revoltado. E o helicóptero é bem apertado. E na saída eles pegam a Mai, que vai pendurada na escada. É uma pena terem cortado isso, é um trecho divertidíssimo. 5. Outras coisas. O Pegasus menciona no mangá, enquanto conta sua backstory, que ninguém sabe a origem ou propósito do Yami Yugi, o que o faz começar a se questionar sobre o seu passado e seu propósito. No anime ele não menciona isso, e Yami Yugi só começa a se questionar sobre essas coisas mais tarde. E essa é a estreia da mãe do Yugi no anime! Sim! Ele tem mãe! Ela apareceu umas poucas vezes no mangá antes disso. Aliás, eu acho que foi só uma vez. O anime revela também aqui que as chaves da corporação Kaiba são os colares que os irmãos usam com metade de uma foto deles. Eu me confundi quando eu disse que era uma carta, mas parecia. Aí, só pra constar, ela também existe no mangá. 6. O encontro com Shad. A quinta, e acredito eu, última vez, em que o anime adapta uma história do começo do mangá. Até os flashbacks dos Kaibas. No anime, Yugi se depara com um misterioso homem egípcio, Shad, que brota do nada nas escadas da Torre do Pegasus. Ele está atrás da pessoa que roubou o olho do milênio e, ao ver o enigma do Yugi, suspeita dele. Ele usa sua chave do milênio para vasculhar a mente do Yugi e vê que ele tem duas. Ele entra na sala da mente do Yami Yugi, que é um labirinto, e o encontra. Yami Yugi transforma a investigação de Shad em um jogo. Se ele achar a sala que procura, ele vence. Shad acaba caindo em uma armadilha do Yami Yugi, mas é salvo pelo Yugi normal. Eles falam sobre as origens de monstros de duelo, que no mangá foi o Pegasus quem falou, tem um encontro com um mago negro sentinela, e Shad sai, aparentemente tendo percebido que Yami Yugi é um antigo faraó e declarando Yugi inocente. Isso é uma releitura de uma história que acontece no começo do mangá. É assim, Yugi e os amigos visitam um museu, e lá Yugi vê um homem egípcio chorando em frente à múmia de um antigo faraó. Mais ou menos ao mesmo tempo, o enigma do milênio é roubado por um curador de museu corrupto. O tal homem egípcio é Shad, e ele veio pro Japão para punir o curador com sua magia negra egípcia antiga por profanar o Vale dos Reis. Ele pega o enigma do milênio, e Yugi diz que é dele. O Shad entra na mente dele para verificar, mas também para ver se consegue encontrar o poder desconhecido do enigma do milênio. Yami Yugi desafia pro jogo, etc, etc. Ao cair na armadilha, Shad é salvo pelo Yami Yugi, aqui mostrando pela primeira vez um pouquinho de misericórdia. Shad se retira e devolve o enigma. E nos capítulos seguintes ele desafia Yami Yugi para um jogo com os amigos dele em jogo para tentar despertar o tal poder do enigma, mas isso é outra história. Não sei que outras diferenças eu posso descrever. Bem, o anime tirou muitas das ameaças do Shad. Ele é um cara bem os fins justificam os meios no mangá, mas acho que o anime quis deixá-lo mais neutro. Além disso, o anime não mostrou que, além da chave, o Shad também tem a balança do milênio, que só iria aparecer lá no último arco. A atitude provocativa do Yami Yugi durante essa cena no anime é 100% um resquício da sua clássica personalidade canalha do começo do mangá. E claro, há a cena extra com o Yugi normal, que deve ter sido adicionada só pra falar sobre a origem de monstros de duelo. Essa parte com o Mago Negro é meio aleatória, mas gosto de como ele é o guardião da mente do Yami Yugi. Se encaixa perfeitamente com a origem dele. A aparição do Shad é meio repentina, mas no geral, eu achei que fizeram um bom trabalho em apresentá-lo, e o diálogo ficou bem fiel ao mangá. E eu adoro como no anime, depois de salvar o Shad, o Yugi dá uma bronca no Yami Yugi, dizendo pra ele parar de ser tão mala. Yami Yugi feio, se continuar assim vai dormir lá fora. Ok. E com isso, enfim terminamos o Reino dos Duelistas. Muita coisa foi mudada, muita coisa foi mantida. Como eu disse, essa adaptação é bem diferente e bem única. Eu gosto, e não vou defender mais do que isso. Antes de qualquer coisa, quero muito agradecer por todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu nunca achei que mais do que 20 pessoas fossem ver, então eu estou extremamente lisonjeado, sério mesmo. Bem, acabou o primeiro capítulo, mas não acabou a saga. A seguir teremos outra parte que foi adaptada de um modo confuso. Fiquem ligados para o nosso próximo encontro, em que vamos falar sobre um certo jogo de dados. E sobre fillers.